Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural 89, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer uma sobremesa inusitada, a rosa de maçã. Muito bonita e gostosa para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para incentivar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar! Eu não encontrei nenhuma referência sobre onde, quando e quem inventou essa sobremesa. Se você tiver alguma informação, compartilhe conosco. Eu fiquei maravilhado com esta sobremesa e por isso eu resolvi compartilhar a receita. Você vai encontrar algumas variações na massa, que pode ser folhada, massa de pastel e massa adocicada, e também no recheio, que pode-se utilizar mel ou geleia de damasco. Independentemente da massa e do recheio, esta sobremesa é uma maravilha na beleza, no aroma e no paladar. A rosa de maçã é ideal para ser servida como sobremesa após a refeição ou no lanche, podendo ser acompanhada de chá, café ou suco. O fato é que você não vai conseguir comer uma só. Eu fiz essa receita e as minhas rosas de maçã ficaram assim como essa da foto. Depois deste vídeo, será a sua vez de fazer essa sobremesa em casa para compartilhar com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 125 gramas de leite, 50 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento biológico seco, 58 gramas de ovo, 50 gramas de manteiga sem sal derretida, porém fria, 315 gramas de farinha de trigo, eu usei mais 13 gramas para chegar no ponto da massa, 3 gramas de sal. Para o recheio você vai precisar de 4 a 5 maçãs, suco de meio limão, 500 ml de água, mel o quanto baste, canela em pó o quanto baste. Para a cobertura você vai utilizar açúcar de confeiteiro. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes, a mise en place. Vamos colocar então o leite na tigela. Vamos fazer a adição do açúcar. Mistura um pouco esse açúcar aí para começar a dissolver no leite. Depois que ele dissolver no leite, a gente vai fazer a adição do fermento biológico seco. Mistura. A ideia é que você dissolva esse fermento biológico seco antes de seguir com a adição. Vamos fazer a adição do ovo. Fura a gema e mistura até incorporar o ovo. Olha, vai misturando, ó, ficou amarelinho, incorporou o ovo. Então agora a gente vai fazer a adição da manteiga derretida. Só que essa manteiga, ela não está quente, tá? Ela foi derretida, mas ela está fria. Incorpora aí a manteiga na mistura. E agora, na sequência, a gente vai começar a fazer a adição da farinha de trigo aos poucos. Adicionei uma parte de farinha de trigo, já posso adicionar o sal. Agora, com uma colher ou uma espátula, você começa a misturar os ingredientes, incorporando a farinha de trigo. Tá? Vai misturando, a ideia é que não tenha nenhum grumo, né? Então vai misturando, raspando a farinha das paredes da tigela, tá? E adiciona mais um pouco de farinha. A gente vai adicionar aos poucos e a gente vai sentindo a massa, tá? A adição da farinha é feita aos poucos porque cada farinha tem um ponto de hidratação diferente. Outra coisa que varia também é o tamanho do ovo, tá? Se o ovo é maior, você tem mais fase líquida na sua massa. Consequentemente, você vai precisar de mais farinha de trigo, ok? A farinha de trigo aqui é uma referência na quantidade e a gente vai ajustando à medida que a gente vai incorporando a massa, ok? Ó, vai incorporando, olha, ainda está bem macia, né?
Vamos adicionar, ó, adicionei toda a farinha. E agora a gente vai misturar. Depois a gente vai avaliar novamente se é necessário ou não utilizar mais farinha. Ó, a massa está ainda, tô achando que a massa ainda está bem pegajosa, que vai requerer um pouquinho mais de farinha, tá? Ó, precisa um pouquinho mais de farinha, assim. Está muito macia ainda e muito pegajosa. Então vamos adicionar mais um pouquinho. Adicionou mais um pouquinho. Então agora vamos incorporar a farinha. Vira de um lado, vira do outro. Vai raspando toda essa farinha que foi adicionada, tá? Ó, a ideia é que a tigela fique assim, ó, sem resíduo de farinha, tá? Vai raspando e ó, agora tá numa consistência boa, ó. Tá uma massa gostosa de trabalhar. Ó, vê que ela tá macia, mas ela não tá mais grudando na mão, né? Então agora a gente vai cobrir essa massa por uns 10 minutos, que é o tempo da farinha de trigo hidratar, e isso vai facilitar o nosso processo de sova. Passou os 10 minutos, tá? Então agora você põe um pouquinho de farinha na bancada, transfere a massa para a bancada, e agora a gente vai iniciar o processo de sova. Você vai sovar essa massa de 10 a 15 minutos até você perceber a mudança na estrutura da massa. Tá? Com o desenvolvimento da cadeia de glúten, ela vai ficar mais elástica e vai desenvolver o ponto de véu. Ok? Ó, a hora que a massa atingir a elasticidade e ficar mais lisa, você vai bolear a sua massa e vamos transferir ela de volta para a tigela. Tá? Olha a tigela, com a ajuda da espátula, transfere a massa. Ó. Vamos cobrir e aguardar a pelo menos dobrar de volume. Vamos iniciar a mise en place das pétalas de maçã. Então vamos cortar o limão e vamos usar apenas metade do limão. Tá? Espreme, tira o suco dessa metade. Vamos adicionar água, algo em torno aí de meio litro. E agora a gente vai começar a cortar as maçãs. A quantidade de maçã vai depender do tamanho da sua maçã, tá? Essas são maçãs médias. Eu usei 4 maçãs, tá? Mas poderia ter usado 5, que eu conseguiria fazer uma dúzia de rosas. Como eu só usei 4, eu fiz apenas 10. Você vai usar aí, ó, a ponta da maçã, você corta e deixa de lado para você comer mais tarde. Fatiou a maçã, põe na mistura de água com limão para ela não oxidar, ficar preta, e depois você vai levar ao micro-ondas por 3 a 4 minutos. Olha aí, quando você dá uma pré-cozida, ela fica assim, ó, maleável e não quebra, tá? A gente precisa que a maçã fique maleável para a gente poder enrolar. Então agora você pode escorrer as maçãs e reservar. Olha a massa como cresceu. Corta a massa ao meio e transfere uma parte para a bancada. Tá? Corta devagarzinho aí, ó, separa a massa e transfere para a bancada. Não precisa trabalhar com toda a massa, né? Porque a gente só vai usar uma parte da massa. Você não consegue usar a massa 100% do tamanho dela, né? Para fazer a rosa. Você vai ver aí na sequência. Então põe um pouco de farinha na bancada, farinha na massa, e a gente vai começar a abrir essa massa. Começa inicialmente com a ponta dos dedos, tá? Vai abrindo, modelando a massa, e depois você passa para o rolo, que fica mais fácil para você abrir.
A farinha vai fazer a função de evitar que a massa grude na sua bancada, tá? Então pode usar a farinha se a massa estiver grudando na bancada. Vai abrindo devagarzinho, abre a massa o mais fino que você conseguir e quando houver necessidade você vai adicionando um pouquinho de farinha. Ó. Abriu a massa fina, tá? Ó. Abriu o máximo que você conseguiu. Então agora a gente vai aparar essa massa, tá? Você pode usar um disco cortador de pizza, ou uma faca, ou uma espátula, tá? Você vai aparar as arestas, ó, cortou a aresta, ó, agora ficou mais reto, apara a base, a outra lateral e a parte superior você apara também, ok? Então agora a massa está pronta para a gente começar a trabalhar, tá? Qual é a largura da massa que eu vou cortar? Eu estou cortando aí 4 dedos, tá? Porque eu vou usar uma forma de cupcake que ela tem de profundidade 2 dedos, então você corta o dobro dessa profundidade, tá? Então agora você passa mel na sua massa. Se você não gosta de mel, você pode usar uma geleia de frutas, fica a seu critério, tá? Aplica aí uma camadinha de mel, é que eu estou aplicando mais ou menos no centro, né? Bem simples o processo. Aplicou o mel, então agora a gente vai começar a colocar as pétalas de maçã. Vai posicionando, ó. E você vai fazer isso no comprimento todo da tira. Qual o comprimento dessa tira? Essa tira aí tem em torno aí de uns 25 centímetros, mais ou menos. Tá? Ó, vai colocando as pétalas de maçã. Agora, você pode polvilhar canela em pó, opcionalmente. Se você não gosta de canela, não utilize, ok? E agora você vai dobrar a massa, ó, a parte de baixo da massa, e agora você vai enrolar, fechando o botão da rosa. Ó, fechou o botão da rosa, sela a massa, né? E coloca na sua forminha de cupcake. Não tem forminha de cupcake? Pode usar em forminha de empadinha. Não tem forminha de empadinha? Pode colocar no tabuleiro. Só que a massa tem que estar bem selada para ela não desenrolar na hora que estiver assando, ok? Ó, passa água e sela a massa aí. Ó como é que ficou. Repete o processo e elas estão prontas para entrar no forno pré-aquecido a 180 graus. Depois de 20, 25 minutos, elas estão assim. Olha aí como é que ficou, pessoal. Ainda morna, você vai desenformar com cuidado, tá? Passa a faca em todas as rosas para descolar a lateral dela e com a ajuda de um garfo, você transfere as rosas para a grade de resfriamento, para ela terminar de resfriar. Ok? Ó. Vai transferindo devagarzinho até você conseguir tirar todas da sua forma de cupcake ou da sua forma de empadinha. Se for no tabuleiro fica mais fácil ainda, tá? Deixa elas esfriarem e agora para dar o acabamento final a gente vai polvilhar açúcar de confeiteiro o quanto baste sobre as rosas. Ó, usa uma peneirinha ou uma colherzinha. Olha como é que ficaram. Hum, o cheiro de maçã e da canela que eu usei aqui na cozinha. Rapaz, só fazendo para você ter essa experiência, esse aroma saboroso. Estou salivando, pessoal. Olha aí como é que ficou a nossa rosa, tá? Ó, ficou bem bonita, pessoal. Olha aí, a parte de baixo.
E agora vamos provar, né, pessoal? Tá bem macio, tá? Tá bem... ficou gostoso, pessoal. Tá? Olha aí o detalhe. Provar mais um pedacinho aí, calma aí. Tá aprovado, pessoal. Pode fazer em casa, certeza que sua família vai aprovar. Faz em casa e me conta como é que ficou. E aqui o detalhe da rosa, ó. Ficou bacana, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer as rosas de maçã em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você quiser ver a sua sugestão feita aqui no canal, é só me enviar um direct. Se você fizer as rosas de maçã, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural 89. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!